Olá todo mundo, aqui é o Diego Thalberg da CDO Travel e é um prazer ser parceiro da Fran e do Alê aqui na Passos Cast. Nós somos especialistas em criar experiências de viagem há mais de 12 anos morando em Orlando e ajudando os viajantes, oferecendo desde pacotes completos até roteiros personalizados. Sempre com condições especiais para quem faz parte da nossa comunidade. Se você quer viajar com segurança, economia e aquele atendimento de quem realmente entende do assunto, pode contar com a gente. Acesse nosso site www.cdo.travel. Seja muito bem-vindo ao podcast da Passos TV. E nós estamos aqui com um estúdio novo, uma estrutura nova para você que acompanha a gente e com novidades agora. Nós estamos fazendo uma série de podcasts com mulheres empreendedoras, então vamos trazer aqui muita gente legal para conversar com vocês. E para dividir comigo aqui a apresentação, eu convidei a minha amiga Lídia, que é empresária também. Muito obrigada, Lídia. Para mim é um prazer sempre estar com vocês e agregar, né? Aprender e agregar e isso é muito gostoso. E nós vamos ter aqui um ótimo bate-papo, porque eu convidei aqui uma super empresária, que é mãe, que é influencer. Vocês vão gostar muito desse papo aqui, que ela tem muita coisa para contar pra gente. Seja muito bem-vinda, Dani Rigo. Muito obrigada, fiquei muito feliz em poder estrear esse programa também, né, Lídia? Que honra! E é muito bom poder compartilhar um pouquinho da nossa história, né, e mostrar que, assim, existem desafios, muitos, mas tudo é possível. Quando você realmente tem o desejo e fé. É o mais importante nessa jornada. É isso mesmo. E a gente vai conversar aqui também sobre história real, né, Lídia? Porque assim, as pessoas veem na internet aquela super mulher, né? Aquela que aparece bonita no feed, Que faz que tudo, com foto que dá com as conta de crianças, tudo. que dá conta de Organiza tudo. tudo. É, Então a gente vai contar um pouquinho aqui como funciona nos bastidores também, né, Dani? que não é fácil os bastidores. O povo só vê o clique, né? Mas por trás ali tem muitas coisas acontecendo. Você tem que ter garra, força de vontade e uma estrutura emocional muito grande para sustentar tudo. Lembrar que tudo tem a vida real. Existe. Mas conta pra gente aí como é que começou a Dani empreendedora, né? Eu soube que você começou muito novinha, né? Comecei com 24 anos. Eu me aventurei, né? Fui para a China, acabei tendo uma oportunidade. Eu já trabalhava no ramo de comércio exterior, e aí uma pessoa quis investir em mim, assim, nessa oportunidade, assim, porque eu morei fora, e aí eu tinha um bom inglês na época, né? Porque faz tempo que eu não pratico. E estava trabalhando com comércio exterior, então acabava vendo muitas oportunidades, né, ali. E imagina que isso há quase 20 anos atrás, né, era outros tempos, era mais difícil, né? E aí, como eu tinha conhecimento, essa pessoa falou: olha, eu invisto em você, então vai para a China, vê lá o que que você encontra, tudo, e vamos, né, vamos junto. Então eu acabei, largando o meu trabalho, comprei as passagens, assim, doida. E fui na cara e coragem, sem guia, sem nada, sem conhecimento de nada. Fiquei 20 dias na China, visitei a Canton Fair, que é a maior feira de negócios Sim, internacionais. existem muitos empresários que fazem, né, caravana para ir para lá, inclusive. Sim, E sim. detalhe, 24 anos, né? 24 anos e não entendia nada de negócios, tá? Eu acho que eu estava ainda fazendo, se eu não me engano, faculdade, de comércio exterior, administração com comércio exterior, mas quase nem exerci ali, nem fiquei 1 ano e meio, porque eu trabalhava, então viajava muito, trabalhava na área de vendas. Então eu viajava toda a região metropolitana, vivia fora, tudo, então eu gostava mais de trabalhar, sabe? Não era muito assim com os estudos. Isso me arrependo, depois a gente conta aí. Mas, acabei indo, e lá eu vi várias oportunidades, assim, eu até fiz algumas pesquisas antes de algumas áreas que seriam interessante eu tá, assim, olhando, né, porque se você chegar lá sem uma ideia, você fica louca.
Sim, são Porque muitas tudo opções, né? é oportunidade. Sim. Muitas pessoas me perguntam, né? Ai, o que que é bom trazer? Tudo. Aí depende do que você quer trabalhar, né? Então eu já tinha feito uma pesquisa antes, vi que assim a parte de lavanderia, organização, estava crescendo muito na época, muito assim, né? Tava ali em evidência. E aí eu acabei vendo alguns produtos interessantes, inovadores, que eu não tinha visto, que a princípio eu comecei com a Vacuum Bag, aquela Uhum. sacola vácuo que você puxa com o aspirador de Que pó. eu descobri isso esses últimos Não dias. creio, isso há 20 anos atrás, tá? Sério? Quase. Aquilo é uma Aí a bênção. gente já fala que há 20 anos atrás eu tinha 7 anos, então a gente já. Ah, desculpa aí. Não vamos, né? Não vamos entrar nesse quesito. E então aí e era um produto barato, que eu tinha poucos recursos, né, próprios ali dessa pessoa, mas assim, era pouco, não era muita coisa. Então, a empresa ela iniciou para tanto que a empresa antes o nome era Hermetic, que era fechado hermeticamente, né, quando não entra ar, nada, por conta desse produto. Então, Dani, a gente tem muitas mulheres empreendedoras que nos assistem, né? Então, assim, dá uma dica para elas de como escolher um produto, né? Porque às vezes ela fica pensando assim, gente, tem tanta coisa que eu posso fazer, que eu posso vender, tem tanta opção na internet, né? Mas eu ainda não achei o que que eu posso É ganhar que assim, dinheiro. só né, falando um pouco sobre a decisão de trazer esse produto realmente foi algo que me chamou a atenção, que era inovador. Eu gosto muito de produtos inovadores. Acredito que tem a ver um pouco também com o meu estilo. Não vou falar aqui assim, produto de organização que me chamou a atenção, porque eu não era uma pessoa organizada. Hum, Foi uma oportunidade de negócio que eu vi, né? E por se tratar de um produto que eu vi potencial de vender por um valor melhor, porque na época não tinha no mercado. Então, aí, essa questão também que não tem o que comparar. Então, Sim. você consegue trabalhar melhor. Não, e aí a gente já vê o sucesso que ela é, né? Porque há 20 anos atrás, montar um e-commerce. Não montei e-commerce. A minha empresa era voltada para B2B. Aí É, você é, vê mais a potência ainda, com 24 anos, montar um negócio, assim, com a cara e com a coragem, sem sem conhecimento, sem experiência, experiência porque foi o que nenhuma. você falou. Você Nenhuma. viu a oportunidade da organização como modelo de negócio. É, E é algo que hoje eu acho que tá mais no auge ainda. não, Então, cresceu assim, absurdamente. sensacional. Eu Ouvir comecei, assim se apaixona mais ainda. eu desbravei, sabe, o mercado, porque não se falava de organização, nada. Naquela época, tanto que assim, quando eu comecei, aí logo em seguida, depois de 2 anos, eu fui para a China de novo e encontrei os cabides de veludo, que eram outros produtos inovadores que não E tinha no também foi um mercado. Eu fui sucesso. pioneira no Brasil. Então, imagina, eu tive que desbravar novamente o mercado, porque ninguém apostava em mim, todo mundo achava eu uma louca quando eu ia vender cabide de veludo numa loja. Imagina, eu colocava promotores para ficar fazendo divulgação, tanto da Vacuum Bag quanto do cabide. Para as pessoas entenderem o que que era aquele produto, né? Ver o benefício dela. Eu tinha que explicar. Para eu conseguir colocar no mercado foi uma luta. Eu ia nos melhores, assim, atacadistas, né, os lojistas, e eles falavam assim: "Tá, mas quem que vai comprar isso aqui?". Aí tanto que uma empresa que era líder de mercado de organização, a compradora falou: "Nossa, eu vou apostar, compra uma caixa dessa coitada que faz 1 ano que ela tá visitando você aqui, se você não vender essa caixa eu compro, porque eu gostei do produto", e foi um sucesso. Eu acabei assim, a gente depois aconteceram algumas coisas com ele, né, mas ele no final das contas o meu produto que sustentou a loja dele por um tempo, e eu vendia 20.000 cabides para ele por mês. Já estava vindo container da China para Praticamente você. para ele, Aham. praticamente. Então, assim, eu fui visionária, mas, né, Lutou. lutei muito, por quê? Falta de conhecimento, isso me atrapalhou um pouco, Uhum. porque importação requer recursos sempre um fluxo alto, né, porque Sim. é tudo na frente. E você vai trabalhar com lojistas, grandes magazines, redes, é tudo prazo de pagamento estendido, alongado, e isso é muito complicado. Então, e aí que entra, né, assim, não adianta você ter uma boa ideia, você tem que ter uma boa gestão também.
entendeu? Foi o que me faltou na época. Mas, olha, foi uma E como que aventura. foi desbravar tudo isso sendo mulher, tão nova, em um Imagina. mercado que você comentou, que você começou com B2B, em um mercado totalmente, principalmente naquela época, hoje não mais, mas naquela época, totalmente masculino. Como que Eu me foi? dava bem, porque como eu falei, né, logo quando eu voltei de Boston, eu já entrei numa empresa de comércio exterior, um agente de carga, e já comecei a atuar como vendedora. Eu acho que eu sempre fui muito boa, assim, em vendas, em relacionamento, então eu conseguia marcar várias visitas e acabava me conectando muito bem com as pessoas, com os compradores, então eu acho que isso me ajudou bastante. Eu não tinha vergonha. Eu não tinha. Eu batia na porta. Tem que colocar o Eu produto falava assim, embaixo do braço e mas eu vá, de um fazia. por um. Eu ia vou pra Campos do Jordão. Ia lá, passava um dia, visitava 10, ia batendo de porta em porta, apresentando, não sei o quê. Vou pra. Né, esses, assim, fala aí aquelas cidadezinhas, Serra, isso, aquilo. Guarujá, eu montava o stand no shoppingzinho lá do Guarujá. Eu ficava um mês com stand vendendo, fazendo divulgação. Então, eu não tinha vergonha. Bazar em São Paulo, eu participava de todos Hum. os bazares. E eu ficava, e assim, aí comecei a participar de feiras, né, que foi onde eu comecei a aparecer, a mostrar o produto, só que aí o que aconteceu? Como viram que eram produtos depois que o mercado aceitou, viram que era um produto assim que solucionava, né, uma Uhum. dor. Cabide de veludo hoje é commodity. Sim. Só que eu não suportei a demanda. E isso que foi o mais difícil, assim, nossa, eu sofria, porque eu não conseguia atender. Eu comecei a vender para Tok, eu comecei a vender para Niase, Camicado, e eu não tinha, não dava conta. Hum. Eu não tinha condições financeira para comprar a quantidade de cabide que eu tinha. Uhum. Então, chegava, já vendia quase tudo e aí demorava para chegar. Então, Quanto tempo demora? porque assim, da compra até chegar são 75. Entre a compra, produz 30 dias, depois 30 dias de transit time até aqui e mais uns 10 dias para desembaraçar o container. Nossa, é muito É muito tempo. E que tempo. na gestão, que a gente fala de um crescimento desenfreado. Você cresceu Eu cresci e não tinha não tinha capacidade, Uhum. né? Não tinha dinheiro operacional. operacional, financeira, nada. E aí, o que que aconteceu? Na falta, eles viram uma oportunidade, eles começaram a importar. E aí eu tive que começar também o quê? A olhar as outras Uhum. oportunidades. Foi aí que eu comecei também a pensar, pô, vou produzir colmeia, porque eu comecei a fazer parcerias com as personal organizer Uhum. e elas começaram assim, olha, porque não tinha nada, né? Por que que você não faz tal coisa? Por que que você não produz isso? E eu fui só, né? Legal, vou produzir o pack, vou produzir a colmeia, vou produzir isso aqui. Aí eu vi que o mercado precisa. Nossa, o mercado de organizadores para sapato, carro-chefe na empresa. Porque é uma dor que todo mundo tem. Mulherada tem muito sapato. Muitos. E a gente tem a solução. Exatamente. E aí eu comecei a ver essas oportunidades e produzindo e oferecendo cada vez mais soluções, né? E agregando eu importo, produzo e represento. Então isso foi melhorando, né? E conta um Podendo pouquinho pra gente como é que a empresa está hoje, passa o site para o pessoal entrar, para ver que graças a produtos Organizar a vocês têm. vida. Organiza a vida. Eu entrei no site ontem. Não acredito. E aí, o que que você achou? Adorei, já fiz minha listinha lá pra Você tem um Ó, tem o carrinho lá cupom, pronto. tá? Tem o então cupom peraí. primeira Então não compra. comprei ontem, então, porque Isso, não, já tem cupom de primeira compra. Ou se você quiser também Dani Rigo, cupom Dani Rigo, pode usar, já ganha 10% de desconto. Isso é ótimo, hein? Mas, nossa, graças a Deus, depois de muitos, né, uma montanha russa aí que eu passei nesses 17 anos, que mês que vem a gente faz 17, 7 do 7, olha que Não. data, né? 2009 que nós começamos.
Graças a Deus a empresa está em expansão, mudamos recentemente, né, de prédio esse final de semana e dobramos o espaço lá, estamos muito bem. O nosso site é shopcarehome.com.br, estamos também nas redes sociais, marketplace, em todos. Então, assim, tá um momento muito positivo, tô muito feliz. E tem de tudo. Tudo para a organização, tudo. Cozinha. Cozinha, lavanderia, banheiro. Só eu digo que home office nem tanto, mas o restante, assim, para organização Mas de casa. organizando a cozinha, os Ah, quartos, as os- gavetas. As gavetas, Os os sapatos, como sapatos. você disse. O sapato, assim, tem diversas soluções. Tem uma variedade muito grande, muito grande. Rouparia, que foi também um produto, assim, que quando eu desenvolvi, foi o carro-chefe durante quase 2 anos na empresa, que é uma colmeia para organizar a rouparia em nichos, porque o que a gente conhece são aquelas pilhas, né, que Sim. não são funcionais, são lindas, lindas. Para quem tem uma pessoa dedicada, acho que só para organizar o roupeiro, a rouparia ficar ali bonitinho, é maravilha, né. Mas no dia a dia não funciona, pra mim não funciona, na hora que eu pego um jogo ali, já fica meio assim, aí vai, desmonta. As crianças, então. Ah não é Na funcional. fase da minha, de 7 anos, que ela mexe sozinha. Tira tudo. Agora quando tem as gavetinhas, né, as colmeias que tem ali os nichos, você tira um, desmonta o outro, então, nossa, foi um sucesso. Não, e assim, casa organizada é paz, né? É paz. Nossa, gaveta organizada é uma É paz. paz, não dá? Assim, Ainda mais pra gente que é empresária, vamos falar assim? Que às vezes você já teve o dia Tem que inteiro. otimizar. Gente, você chega em casa e vê aquela organização. Praticidade. sim. Eu costumo dizer que a organização não é sobre gavetas bonitas. É sobre você ter tempo para priorizar aquilo que é importante. Porque a organização ela traz isso na Sim. sua vida, né? O bem-estar, qualidade de vida, paz, tranquilidade. Porque o caos, quando você tá no caos, tudo atrapalha. O seu mental, né? Você não fica em paz, você fica ali perdido, perde tempo. As pessoas acham que é perca de tempo, perda de tempo de assim, você vai ter que parar e fazer. Só que elas esquecem que em algum momento elas vão ter que parar para Sim, fazer. sim. E aí, se você deixar acumular, o tempo que você vai perder para fazer tudo é muito maior do que Inclusive, Lídia, deixa eu te dividir. falar. Eu vi um stories que a Dani fez, que ela deu uma dica assim que eu achei sensacional. Que ela fala assim: se eu vejo, eu faço. É. Eu adotei isso Olha, é pra polêmico vida. isso, é Eu tão adotei polêmico. pra vida, porque tinha coisas assim que eu fazia que eu não via. Eu falei assim: não, eu não vou. Deixa. Aí tinha uma outra coisa aqui fora do lugar. Deixa ali e tal. Então, assim, depois que eu ouvi ela falando assim, se eu vejo, eu faço, melhorou a vida. Mas quando você olha e fala: "Deixo", a sua mente deixa? Ou você fica ali matutando aquilo, assim, fala assim: "Nossa, tem coisa lá, tem coisa ali". São tantas caixinhas abertas que fica na nossa mente que a pessoa esquece que aquilo tá drenando a energia dela. É. Quando você já faz, já Já fechou saiu da uma frente, caixa, né? já fechou uma caixa. Então eu aprendi que, assim, vamos fechar? Porque já tem tantas coisas, a gente já hoje em dia, a gente tá nessa virou cultura, né, da gente se sentir, assim, produtivo, fazer um monte de coisa. Então a gente já acaba assumindo tanta coisa que essas coisinhas assim, não quero, pelo amor de Não, Deus. É 1 minuto, segundos que é você isso, porque perde. acaba, você pensa assim, é 1 minuto para isso. Não é aquela coisa, eu vou precisar de muito tempo para Não, organizar, porque vai imagina. virando uma bola de neve, né? É uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Chega Gente, uma é hora que você igual a tirou um louça. dia para arrumar. Se você deixar acumular a louça, E aí? aí depois dura 1 hora pra lavar. Exato, Mas, gente. gente, tem um copinho, uma xicrinha. Já fez, resolve já aquele lavou. problema. É. E é polêmico, é viral e polêmico esses conteúdos que eu sempre mostro o certo e o errado. E quanto tempo a mais? Ah, putz, 15 minutos a mais no seu dia. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu vou sempre chegar atrasado, que não sei o quê. Acorda 5 minutos, 10 minutos antes. 10 minutos antes e você vai reclamar? Para. Porque assim, ao mesmo tempo, às vezes você tá ali, escovou o dente, você vai pôr aqui, e você ou abrir a gaveta e pôr na caixinha, pô, é o mesmo tempo. Por que já não faz o certo? É o mesmo tempo. tempo. E o benefício que você tem ao longo do seu dia é muito maior.
é muito. Porque viver no caos é. A É gente estressante, interage, suga as energias, a né? É gente, isso mesmo. o nosso cérebro, ele interage com o ambiente. A gente tá aqui Uhum. interagindo com tudo isso aqui. E se ele tá um ambiente caótico, você vai o quê? Definhando, você vai sentindo pesa. Uhum. Agora, um ambiente organizado, ele é leve, Sim. ele traz harmonia, paz, para você poder centralizar a sua energia em coisas que realmente precisa. Eu ouvi uma vez que a mente bagunçada, ela precisa trabalhar no meio da organização. Precisa. Tem que ter o equilíbrio, né? Mas nós somos reflexo, o ambiente ele é reflexo de quem você é por dentro. Uhum. Entendeu? Então, tem isso também. O que tá dentro, tá fora. Eu gosto muito de falar, Uhum. né, dessa lei da correspondência. Então, se fora tá bagunçado, não é fora, não é sobre ambiente, é sobre você, porque a Uhum. casa, ela é você, É. entendeu? E o mais interessante é que se você organiza fora, você organiza dentro. Exatamente. Porque você pode fazer o movimento inverso. Porque às vezes tem muita gente que fala assim: "Nossa, mas eu, né, eu não consigo". Marca um horário, um dia, para você fazer aquilo ali, porque o benefício que você vai ter depois, porque é automático, você mexeu ali no guarda-roupa, na gaveta e organizou e tudo. Daqui a pouco, a bagunça ao redor começa a te incomodar. Eu vivi isso, eu vivi esse processo, porque eu era extremamente bagunceira. Porque a Dani de antes, quando começou, ela queria dar conta do mundo e fazer Uhum. tudo correndo. Eu achava que eu tinha que ser, assim, aquela pessoa alta produtividade. E essa alta produtividade, você acha que tudo é perda de tempo, né? Tipo, nossa, imagina, Mas eu parar para vou arrumar a organizar. gaveta, né? Não, imagina. Só que eu não imaginava a E, bagunça que eu era. e quando as pessoas acham que tá sendo improdutiva porque tá arrumando, organizando? É uma falsa ilusão, né? Porque é o que eu falei, o benefício que você tem quando você é uma pessoa organizada, vive num ambiente tranquilo, nossa, você E com é o tempo muito vira mais até uma terapia, não produtiva. vira? É. Vira uma terapia. E é Você terapêutico. colocar ali as coisas, parece que você está colocando as ideias em ordem, né? Quando Eu você vai colocando uma coisa em cada colmeia, você fala assim, gente, parece que está clareando, né, as coisas na mente. acontece mesmo. E eu falo assim que isso vai vindo com a maturidade, sabia? Eu nunca senti a necessidade tanta de manter tudo organizado como eu tenho sentido agora. Agora de manhã eu passei, eu dei uma limpa ali na minha sala, joguei um monte de papel que E tava não lá é que eu não uso. prazeroso, Gente, é tão demais. É. gostoso. Nossa, eu sou viciada, porque para mim é algo que me traz paz. Eu falo, nossa, né? Eu consigo trabalhar melhor. Eu penso melhor. Eu penso melhor. Se eu vou trabalhar, eu vejo uma bagunça ali, primeiro eu tenho que resolver a bagunça, aí se eu tô de home, se minha casa tá bagunçada ao redor, primeiro eu arrumo, porque aí eu consigo focar melhor. Porque senão eu fico assim, ó. E o negócio não funciona. A hora que tá tudo arrumado, aí eu foco. Aí eu sou mais assertiva. E tem aquela coisa também, assim, da procrastinação, né? Quando a pessoa começa a procrastinar, aquilo vira um vício, que ela não sai do lugar em coisa nenhuma, Uhum. né. E é engraçado, assim, que quando a gente começa a criar pequenas metas diárias, gente, a minha meta de manhã, vou acordar, vou arrumar minha cama, já vou fazer meu café, vou lavar a louça do café. Parece, assim, que o seu dia Mas não é tudo aquela coisa assim, você desenrola, né. fala, Você fala assim: ué, "Gente, yes, né? consegui". Consegui. Fiz. É, Eu sou assim. Fui na academia, eu me propus a ir e fui. consegui. Yes, consegui. Meu, as pequenas vitórias, porque assim, É. a felicidade ela não é algo grandioso, são nas pequenas coisas que você faz no dia. Então, só aí você tem que ver a felicidade nessas pequenas É. coisas. Então, eu até, inclusive, vou dar um spoiler da nossa caneca pro mês de aniversário, para as POs, né, assim, quando você vê beleza em coisas que as pessoas vê rotina. Uhum. A gente tem que ver beleza Sim. nisso, entendeu? Tem que ver beleza, porque é aí que tá o ganho. Não é em grandes coisas, é ali nas pequenas coisas.
A gente tem que ver beleza nisso. Tem uma música que eu gosto muito, que a gente coloca no carro às vezes, que ela diz assim: se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. É E isso. é isso, É às vezes a sobre gente isso. para de ver as pequenas alegrias de As comemorar, pessoas né, acham as pequenas peso. vitórias. Gente, e assim, é tão prazeroso, satisfatório, eu ver aquele ambiente, as coisas tudo organizada, para o meu marido, para as minhas Sim, filhas, para as pessoas que estão ali, porque, de certa forma, é um gesto de amor, de carinho, sim. entende? Porque se você tá proporcionando algo, assim, agradável e fazendo com que as pessoas elas tenham um cantinho melhor ali, E é né. aquilo, qual que é a lembrança que as minhas filhas, que os meus filhos vão ter quando eles crescerem? E em lembrar do Sim. carinho que eu tinha, em sempre manter tudo com cuidado, com carinho pra eles. É diferente. Sabe que a Eles gente mudou e sentiu isso lá em casa quando a gente começou a fazer a mesa arrumada para o café, para o é almoço. demonstração de amor. Porque assim, você colocar um saco de pão da mesa, dá o mesmo trabalho que você tirar dali e colocar numa cestinha, né. Fica tão Não mais é? bonitinho, não é? Ah, é Você outra sabe que minhas coisa. crianças É perceberam isso gesto de quando a amor. gente a gente foi viajar. Ah, falou assim: "Nossa, mãe, assim, é tão estranho quando as pessoas colocam, assim, o saco de pão na mesa, Não é pouco parece que tá caso? jogado". Pouco caso. Não, a E comida não fica mais Você gostosa custa. com a mesa sente Fica, arrumada, é né. diferente. carinho. A É, pessoa fala assim: caramba, se você pensou em mim. É isso. sim. Eu acho que entende? Ah, Eu pode eu ser a mesma comida, mas fica mais gostoso, não é, quando tá tudo arrumadinho, quando tem a xícara, o pires, o você con pratinho, não é? e assim, sem contar que você conserva melhor as coisas. Em casa lá, eu tenho o hábito toda semana de limpar todos os tênis de todo mundo. Antes eu era aquela pessoa que, assim, meus sapatos não durava 1 mês, 2 meses, tudo bem, ir na balada, isso, aquilo, Hum, né, aquele eram aquela outros coisa tempos, né. diferente. Mas aí agora, as minhas coisas elas duram Duram mais. eternamente. Não, eu tenho coisas lá que eu comprei há muito tempo que tá lá intacta, bonitinha, tudo Sim. limpinho. Eu Mas olho, dá um orgulho, se a orgulho, eu gente falo: Sim, for "Olha olhar, se a aqui". gente for olhar os mínimos detalhes, a Bíblia fala que quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca no muito. Com E isso é certeza. com. Ai, Lídia, é bobo que você tá falando, mas, poxa, eu tô sendo cuidadosa com aquele sapato, ele vai durar mais, ele Sim. vai. Tudo você vê que gira em torno de algo. É o não é, eu falo assim, é o tato, né, é o carinho, Uhum. não adianta. Meu pai falava muito isso, ele falava: "Pô, você tem que cuidar das suas coisas, ter zelo, amor, é Sim. tão difícil a gente custa". E aí é onde que você tem o respeito pelo seu dinheiro. E quando você tem Exatamente. respeito pelo seu dinheiro, ele te respeita também, ele volta. Exatamente, porque hoje a gente vê tudo muito descartável, né. Descartável. A gente estava até conversando sobre como ensinar isso para as crianças, né, porque: "Ah, é um brinquedo hoje, eu quero outro amanhã, eu quero outro depois", e as pessoas levam isso para a vida, as pessoas tornam-se descartáveis, os amigos, os relacionamentos, né, Tudo. nada mais é feito para durar. E o que que eu tô ensinando pra minha filha, para as minhas filhas? A Lelê adora limpar sapato, adora lavar louça, porque ela vê a gente fazendo isso o tempo todo, entendeu? Então, assim, e não é algo que você tem que ficar obrigando. Ela com o tempo vendo você fazer, ela Sim. vai replicar, porque eles são espelhos, esponja, eles vão replicar aquilo que E você tá qual que vai ser a fazendo. lembrança dela? Nossa, eu lembro quando ela tiver 20, 30 anos, nossa, eu lembro quando eu sentava com a mamãe e o papai e a gente ficava brincando, limpando um Sim, sapato. Ou a mamãe estava fazendo algo na cozinha, o papai estava fazendo, a gente estava todo mundo junto lá. São participando. memórias afetivas que a gente vai Memórias criando. E tudo é construtivas, né? isso. E tudo é do nome que a gente dá para aquilo, do momento que a gente dá para aquilo. Porque se a Sim. gente coloca aquilo como uma obrigação, os nossos filhos vão crescer. Ai, que saco, eu tenho que arrumar aqui agora. Ai, que saco, eu tenho que tirar essa caneca, tenho que colocar pra lá. Não. Se a gente coloca isso, tudo vai Como do algo natural, sentimento que né? a gente Sim. passa para aquilo que a gente tá fazendo. Exato. E eu vejo que, né, até eu vejo muito isso por conta das postagens que eu faço, que as pessoas veem isso como algo pesado. Então tudo tem o peso que você coloca Sim. na vida. E isso não, se tirar uma caneca dali, pôr na pia, já é algo pesado para você, imagina as outras coisas, gente. E empreender vai ser Por difícil para aí que eu acho que já. você. Porque assim, você não consegue tirar uma caneca, eu acho que empreender Esquece. já.
se no pouco você já não, né, num pequeno desafio diário, você já tem dificuldade, já reclama, imagina que eu cheguei aqui, hoje estava, meu Deus do céu, falando, gente, eu tenho que ter coração forte de É. tantos desafios que você vive no empreendedorismo, e ainda empreender ainda com a maternidade, né, que aí é um plus, é um um desafio dose dupla. Então, assim, as pessoas elas têm que entender que o jogo, ele, na vida real, ele não é para qualquer um. Eu falei hoje, cheguei aqui falando, tem que ter Uhum. coração forte, Sim. tem que ter uma mentalidade forte, senão você não. É o Não famoso aguenta. Atrapax. É isso aí, o adulto funcional. E Dani, me conta uma coisinha aí, como é que a influência entrou na sua vida, né? Porque a gente vê, assim, você com uma presença forte nas redes sociais, Sim, você faz os faz. vídeos, né? Ela fala de uma forma tão leve sobre organização, porque, assim, normalmente a gente pensa Obrigada. assim, ai, uma pessoa que fala de organização é chata, né? Porque, ai, tem que arrumar aqui, tem que colocar ali e tal. E ela fala de um jeito tão leve que você olha, Ah, você fica com vergonha. obrigada. É que nem esse negócio, tipo assim, se eu vejo, eu faço, pronto, É né? simples, É né? gostoso de ver os seus vídeos, a forma como Ah, você fala. obrigada, E você Fran. cresceu muito, né, nas redes Sim. com a influência. Conta um pouquinho pra gente como é que Como você, começou? como começou e como é que você aliou tudo no teu pacote Foi um aí. processo para eu mudar, transitar, assim, né? Porque quando eu comecei, foi logo quando eu comecei a Shopcare. Foi Uhum, assim, não lembro se acho que um ano depois eu tive a ideia de começar, naquela época, blog, né? De fazer um uhum, blog para divulgar os produtos. E aí, de repente, essa pessoa que me ajudava, ela era ela tinha a agência, né? uhum. E ela que cuidava do meu marketing. E aí ela sugeriu: ah, vamos montar juntas? E desvirtuamos, assim, totalmente da ideia inicial. A gente começou a falar de moda, nada a ver, e não falamos muito sobre os produtos. A gente partiu para outra coisa. Então eu me dividi. Isso foi um grande erro, Uhum. porque eu era a Dani blogueira, eu falava de moda e não falava sobre a Shopcare naquela época, e demorou para acontecer essa Essa fusão. fusão. Demorou muito, e isso me custou, mas tudo é aprendizado, né? Porque Sim. tudo que eu aprendi aqui no paralelo, Uhum. eu depois associei e trouxe para a Shopcare, e hoje, graças a Deus, né, tem essa presença forte, assim, né? E essa constância que a gente tem Uhum. ali. Formou, né, quem eu sou hoje, mas eu comecei a falar de moda, de repente eu parti para fitness, então eu era blogueira fitness, ninguém, em Americana ninguém sabia que eu, Uhum. que eu tinha empresa, ninguém. E eu sustentei essa imagem da Dani Fitness durante quase todo o tempo. Mas você achava que não combinava Ex- os Porque eu não assuntos. era organizada. Não tinha como falar. Tá todo mundo rindo aqui. Não tinha como. Eu ia ser Na sua incoerente. cabeça, os assuntos não Não, conversavam. não, eu era a Dani ali que tinha a empresa de produtos de organização, só que como que eu ia falar sobre organização se eu era uma bagunça, Hum. entendeu? Então, eu sou uma pessoa que, assim, eu não consigo vender, falar daquilo que eu não acredito. Uhum. Era algo que eu gostava, tudo, mas eu não era a pessoa mais organizada. Como que eu vou falar isso no meu dia a dia? Agora, a Dani Fitness, falar sobre qualidade de vida, rotina, hábitos, isso eu falava, dominava, espiritualidade, que eu sempre gostei. Então eu parti para essa área e fiquei ali durante todo esse tempo. O que foi bom também, você teve Foi! bons contratos, tudo Sim, foi certo. legal, mas eu me ocupava muito aqui também, sabe? Uhum. Porque naquela época eu queria participar de todos os eventos, eu queria fazer tudo. Meu Deus, quando eu comecei há anos atrás, era, sabe, aquele Sim. início, né? Aquele fervo de eventos e aquela loucura. E eu também era solteira, então eu participava de tudo, mas eu perdia muito tempo ali sustentando aquela imagem. E Uhum. que não tem ganho. Só quando você foca mesmo, mas eu me dividia. Uhum. Empresa, blogueira, Tudo. tudo. Que cansativo. Chegou uma hora que eu falei: chega, eu vou focar na Shopcare. E Uhum. aquilo, eu falei: né? Tirei aquele peso que eu falei: né? É uma coisa só.
tudo bem quem consegue fazer, né? Existe as pessoas que têm vários negócios, ok, mas ali já para mim não Então sustentava. basta. E aí eu comecei a tentar falar da organização, porque aí eu já tinha passado pelo processo de transformação, Uhum. né? Que eu levei uma personal organizer para organizar as minhas coisas, e ali já começou. Por isso que eu falo que a hora que mexeu no meu quarto, nas minhas coisas, Clareou e o tudo. Alê participou desse processo, tá aqui de prova, porque ele gravou esse dia ali que nós fizemos tudo. Aquilo foi difícil pra mim, porque mexeu ali naquela minha bagunça. E aí as coisas começaram a mudar na minha vida. E eu comecei a me tornar uma pessoa organizada. E eu vi o benefício, né? Então, assim, e aí eu entendi que eu estava pronta para falar sobre organização e comecei, mas isso, tipo assim, essa constância faz, sei lá, 1 ano firme ali, trazendo esse conceito, porque eu vivo na prática. Então, aí que eu comecei a falar, não, eu tenho que. Não adianta, tipo, postar um dia, o outro, eu acho que você tem que mostrar Constância. uma constância. Você Senão, também eu acho que você não consegue influenciar. Tem que ser uma verdade. A influência, ela vem da verdade, da essência, E né? você acha que depois que você trouxe essa influência para a empresa do seu nome, Mudou completamente. acelerou o resultado? Totalmente. 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 Porque trouxe a autoridade, né? Uma pessoa, pô, que entende e vê uma imagem ali. A pessoa tá vendo, tipo assim, não é só uma empresa falando que o produto dela é bom, ela tá vendo na prática, a gente tá trazendo dicas, soluções, Uhum. entendeu? É diferente, passa credibilidade. E a gente vê hoje muitos empresários nesse dilema, né? Eu coloco a minha cara na empresa ou Não é não, fácil, não porque é? eu É, achava é difícil eu difícil. comunicar, porque uma coisa é você falar na sua rede pessoal, outra coisa é você falar ali na sua empresa. Eu não sabia como comunicar, como sabe, Hum, mudar essa comunicação. E aí foi um processo assim que eu falei, pô, agora tem que ser agora. Eu contratei uma pessoa para fazer as gravações, porque eu sozinha ali eu não estava dando uhum. conta. E se você também tem dificuldade, igual eu faço a gestão toda da empresa, pô, é corrido tudo. Você fala, eu vou tirar o dia para fazer. Você não encontra esse dia. Você tem que ter alguém para te ajudar na produção de conteúdo, né? Profissionalizar essa área também. Precisa. Aí eu coloquei toda sexta-feira, então a gente eu faço ali 4, 5 conteúdos, já teve dias de fazer 8 conteúdos e pra gente postar ao longo da Uhum. semana e manter isso constantemente ali. Então aí a gente entendeu como funciona o algoritmo, o que vende, o que não vende, então a gente mescla muito, né, para produtos, conteúdos de topo, meio Uhum. e fundo de funil, tipo, para quem te segue, para quem te segue, quem não te segue, o que que é viral, o que que é venda de produto. Então a gente mescla, fala de tudo um pouco, para atingir todo mundo, entendeu? Não só quem segue. E aí você já falou agora da empresa, você falou agora como que você colocou, né, a influência, né, junto para caminhar junto com a empresa. E no meio disso tudo, como é que lidou com a maternidade? Você tem 2 pitiquinhas, Duas, né? duas bebês, 2 né? bebês, conta aí pra gente como é que você tá Uma de 3 fazendo. anos, a Helena, e de quase 1 ano, 11 Oh, meu meses, a Deus, Manuela, né? bebê. Bebezinhas, mas assim, o que eu entendi é que assim, né, a gente tem que ir equilibrando os pratinhos. Então, não adianta mais eu querer ser aquela Daniela de antes, alta Uhum, produtividade. Que também nem era autoprodutividade, porque você acaba, como eu falei, né, sim. abraçando tantas coisas que não E são perdendo prioridades. tempo, né. Então, eu aprendi a escolher melhor, a ser mais, como fala? Assertiva, assim. Assertiva, escolho melhor as coisas e entendi que não dá para dar conta de tudo. Então, um dia eu sou mais mãe, outro dia eu sou mais empresária, outro dia eu sou mais blogueira.
E aí E você... tá tudo E tá bem, tudo né? bem. Então, Isso não vai te assim, fazer uma mãe melhor ou pior, uma empresária melhor ou não pior. adianta. Ah, pô, tem dia que, assim, eu fico o dia inteiro longe de casa. Eu falo, puta que pariu, né? Você sente aquela culpa vindo. Eu falo, não. Uai, minhas filhas sabem que eu sou empresária, elas me escolheram assim. Então eu faço o melhor. Então, a Aham. hora que eu tô com elas, eu tento ser aquela mãe presente, brincalhona, que tá ali, né? Que faz presente, né? Que Uhum. faz a diferença. Então, tem tempo de qualidade. Isso não é fácil. Requer É, muito energia. esforço. Esforço. É cansativo, mas eu acho que a gente, assim, você tem que aceitar. Eu acho que a primeira coisa, porque eu vejo as mães muito na resistência e querendo ser aquela mãe, aquela mãe não, aquela mulher que ela era. E esquece, aquela mulher não existe mais. Então, assim, aceita que você agora é mãe, que você é empresária, que você tem uma família, você não vai ser mais aquela mulher solteira que faz tudo, porque assim, eu era a Dani, né, por conta. Você faz tudo, você não tem hora. Enfim, é diferente. Então, eu acho que a primeira coisa que as mulheres precisam fazer é aceitarem. A aceitação é o primeiro passo, né? E aceitar que você não precisa dar conta de tudo, que você vai ter que Equilibrar. equilibrar. Mas a maternidade sempre foi uma vontade sua ou não? Ela aconteceu no Sempre. meio do caminho? Ela aconteceu, né? Assim, isso é longa história, a gente sabe, você sabe a história aí, que foi algo que foi um encontro de Deus na minha vida, porque eu sempre sonhei, na verdade, o maior sonho da minha vida era conquistar, assim, ter uma família, Uhum. né? E ser mãe. Mas eu tava achando que isso não ia acontecer pra mim. E aconteceu de repente. Claro que no Uhum. momento certo, com a pessoa certa, graças a Deus. Mas É sempre uma foi linda família. Ah, Ah. obrigada. Mas eu sou fã da minha família. Então, assim, a gente tem um preço, assim, muito grande. Que a gente vê muita gente hoje adiando a maternidade por causa da vida profissional, né. E Então, assim, dá para fazer tudo, meninas. dá. Dá para você Porque ter eu sua falo para as família. meninas lá da empresa, falo, gente, não adianta, não fique esperando, porque nunca, se você for esperar o momento certo, Uhum. nunca vai acontecer. Ah, mas eu Né? quero estar bem financeiramente. Minha filha é assim, ó. O empreendedorismo, eles A altos e vida. baixos, a vida. Então não existe o momento certo. Cara, faça acontecer, porque a hora que Deus presenteia você com um filho, ele depois que minhas filhas, né, surgiram na minha vida, a minha vida foi transformada para melhor, A minha também. para melhor. As pessoas acham que filho é um peso, É. pelo contrário, filho é bênção. Então a minha vida, ela fez assim, só cresci. E não só como, não tô falando profissionalmente, Uhum. como pessoa, como tudo. Eu me tornei um ser humano muito melhor Sim. depois das minhas filhas. Elas me ensinam a ser uma pessoa muito melhor. Ai, isso é uma fofura, filha dela. Elas são lindas. Dani, eu queria ficar aqui conversando Ai, eu com também. você. Esse papo não tá Tá bom? tão gostoso. Você pegou um Ai, eu cafezinho aí na amo. sua casa? Aqui eu não consegui nem servir um cafezinho para as meninas, Não, nem nem deu tomei água. Tava tão boa, tanto que a gente conversou. Ai, Dani, eu vou te chamar fiquei- aqui outras vezes, Hum. viu? Para você vir aqui E eu não conversar com a respondi gente. do produto, né? Como escolher o É produto. verdade, vamos lá. Tem um tempinho? Pode falar. Não, eu acho assim que porque hoje qualquer produto, principalmente na venda na internet, é uma oportunidade. Mas eu creio que assim, você tem que ter o mínimo de afinidade. E no meu caso, quando eu comecei, eu sabia que eu poderia vender aquele produto para as pessoas ao meu redor, para minha rede, né? Ali de relacionamento. Então, eu acho que é muito importante você também ter essa consciência de que você tem que trazer algo que você tem prazer, que você tem conhecimento, entendeu? Porque isso vai te cobrar, né? Eu vejo hoje assim, pô, eu acho que o que eu trabalho eu sinto propósito. Sim. Eu acho que isso é importante para você vender por vender. Claro que a gente tem que
pensar na oportunidade, né? Mas quando você une a oportunidade com o propósito, aí você vai longe, não fica só em algo imediato, Sim. entendeu? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que, assim, vende só, tipo, ela vende produto. Uhum. Às vezes é um curto prazo, né? E é algo para se tornar, acho que, como fala assim, Consistente. consistente, eu acho que tem que ter essa unção, assim, sabe, essa união de algo que realmente você fala: "Pô, eu gosto de vender isso aqui", né, eu gosto porque você vai precisar também falar sobre isso nas suas redes, Uhum. como eu tive que Algo que você acredite. então acho que é por aí, porque vai depender de cada pessoa. E estar atento às oportunidades. A gente vê Lista. que tem tanta gente que pede tanta oportunidade, que tá Uhum. aí pedindo para Deus, né? Não sei se você que tá em casa, tá Vai pedindo, Deus, me dá uma oportunidade. Aí começa a passar várias coisas na sua frente e sim. você Tem que desatento, estar presente, né? atento. Lista 10 coisas de que se você tivesse, sei lá, se eu tivesse 100.000 na minha mão, o que que eu faria? Eu gosto de moda, né? Eu faria uma coleção de camisetas. Eu gosto, sei lá, de mexer com ferramentas, ou eu gosto de acessórios. Eu falo de beleza, gosto de me maquiar. Não, e assim, quando a gente começa a empreender, você começa a ver oportunidade em tudo. Você não Sim. vai em todas, né? Mas você fala assim, gente, olha, se eu não tivesse nesse ramo, eu ia investir naquele ramo, não é? Mas Não- lista, Você porque começa a ver as coisas, começa a ver oportunidades é, acontecendo. porque quando você abre a sua mente, a sua consciência, aí seu campo fica maior, né? E você consegue enxergar, porque tudo é acesso. Sim. A lei da atração, ela é acesso, na verdade, mas você tem que estar Atento. atento, com a consciência e com a energia, com a frequência certa para você acessar o que está aí ao nosso dispor, Sim. porque está ao nosso dispor. A gente só precisa se conectar, acessar. Então presta atenção aí. Tá. Você que tá pedindo para Deus alguma coisa, presta atenção, quer dizer, tá Isso passando na aí. sua Deus frente tá aí, você lá não viu. mandando. Fala, Ai, filha. Eu mandei um monte de coisa aqui, ainda não foi. O que É. mais que tá precisando, né? É um raio. Peraí, quer que eu. É É isso sobre mesmo. isso. Obrigada. Ai, Fiquei eu que muito gostei muito feliz. Eu desse Passou ficaria muito aqui mais umas rápido. 2 horas. A gente vai Eu chamar ela de também. novo, né, Pode Lídia? chamar, eu vou amar Maravilhosa. participar. Fico feliz. Muito Obrigada a obrigada mesmo você. pela tua participação aqui. Tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui já teve alguns insights, E né? me Só com as chamem tuas lá. falas. Meu Instagram é Dani Grigo, então Dani G Rigo, e da Shopcare Home. Se quiserem, né, perguntar alguma coisa, se eu puder ajudar, podem me chamar, fiquem à vontade. Gente, sigam a Dani, viu? Vocês vão E ser me mais seguem lá. organizados. Tá precisando organizar a vida? Me segue lá. Siga a Dani, que tem Quer. muito que agregar aí para vocês, gente. Muito Obrigada, obrigada, obrigada. Dani. É muito bom estar com você. Também. Obrigada, Lídia. E, gente, a gente vai ter os próximos episódios. Não percam, né? A gente já separou aqui algumas mulheres incríveis que vão vir aqui contar suas histórias. Então não perca, já acessa lá no YouTube da Passos TV, já se inscreve e se também dá uma moralzinha pra gente, já passa os outros vídeos lá, vão lá, Dá um assistam like. também, né? Dá um like, que isso ajuda bastante a gente. O YouTube vê que o nosso conteúdo é bom, né? Entrega para mais gente. Então passa lá também para dar o like pra gente. Obrigada, Dani. Obrigada, Lídia. Obrigada, Dani. Muito obrigada para você que ficou aqui com a gente até agora. Um grande beijo e até o próximo programa.